este seja o coração espiritual do Império Inca. O rio Urubamba corta a região agrícola do vale e, de acordo com a lenda, flui até a Via Láctea à noite. Os incas acreditavam que o vale era um reflexo do cosmos. O rio era um caminho para o conhecimento e a iluminação. Os três principais observatórios do Vale Sagrado são Machu Picchu, Ollantaytambo e Pisaque. Cada um foi criado para a adoração e o estudo científico do Sol e do céu. Os astrônomos, matemáticos e acadêmicos, todos sábios, vinham aqui em épocas especiais para efetuar certos cálculos. Eles observavam as sombras, ângulos e níveis. Diferentes ângulos, níveis e desníveis. O guia espiritual Victor Estrada acredita que os observatórios foram criados para aproximar os sacerdotes incas dos deuses do cosmos. Eles também eram usados para ajudar os astrônomos a determinar o calendário agrícola. Acima de um labirinto de escadas e terraços está o Observatório Astronômico de Machu Picchu. Em seu centro há uma curiosa pedra, Intihuatana, comprovadamente um instrumento de alta precisão para medir o tempo e prever as estações. Intihuatana, que significa posto avançado do Sol, é parte da lenda inca. Acredita-se que os incas realizavam aqui uma cerimônia anual, em 21 de junho, o solstício de inverno. Eles oravam a Taita Inti, o Pai Sol, para prender o Sol à Terra e para que ele não escorregasse para longe e se perdesse entre as estrelas para sempre. Localizado a poucos metros ao sul de Intihuatana, está outro instrumento de pedra usado por astrônomos incas. Alinhado à constelação do Cruzeiro do Sul, é quase tão preciso quanto uma bússola moderna. A importância que os incas davam ao céu era tanto espiritual como prática. Do observatório em Pisaque, sacerdotes astrônomos podiam mapear os movimentos do Sol, Lua e estrelas com precisão suficiente para prever as estações. Isso os ajudava a determinar a época de plantio e colheita de suas safras. Evidências arqueológicas indicam que os edifícios em Pisaque eram templos e casas para os matemáticos, astrônomos e sacerdotes que viviam aqui. Embora Pisaque seja o maior observatório dos Andes, Ollantaytambo está entre os mais notáveis. A teoria é que os incas estudavam uma combinação de sombras e ângulos nesta rocha escavada à mão para mapear o céu noturno e as estações. No ponto mais alto das ruínas de Ollantaytambo está o Templo de Pachamama. Dedicado à Mãe Terra, contém o maior altar já descoberto. Um único bloco de pedra ergue-se a quase 5 metros de altura e tem mais de 6 metros de extensão. Embora os sacerdotes incas estudassem e orassem para o mundo acima em Ollantaytambo, hoje especula-se que o mundo do Vale Abaixo era igualmente importante. Com a ajuda de xamãs, arqueólogos peruanos acreditam ter descoberto um grande templo chamado Pecaritambo. Alguns acreditam que seja maior em massa do que as pirâmides do Egito. Do nível térreo, os terraços abaixo de Ollantaytambo parecem pouco mais que faixas de cultura agrícola. Mas de um ponto bem acima do rio Urubamba, podemos ver o contorno de uma pirâmide no solo, equivalente a quase 15 andares de altura. A terra que forma a pirâmide pertence ao povo de Ollantaytambo. Os terraços têm sido cultivados desde a época dos Incas.
Os xamãs acreditam que a pirâmide servia a um propósito sagrado. Muitos dizem que ela foi construída pelos antepassados dos Incas como um local de nascimento de sua dinastia. Através de escavações, os arqueólogos determinaram que quase 1 metro de solo nos terraços foi trazido de áreas distantes do Vale Sagrado. Os xamãs sugerem que os nativos da região traziam o solo aqui como oferenda. Era sua forma de tomar parte na construção da pirâmide. Ninguém sabe o que há abaixo da maior pirâmide do mundo. Em algumas culturas, as pirâmides serviam como túmulos para a nobreza, o local de repouso final dos reis. Mas para os senhores dos Incas, a jornada até a morte seguia uma trilha misteriosa. Nas ruínas de Kenko, próximo a Cusco, sacerdotes incas adoravam e estudavam a lua. Mas Kenko servia a um objetivo ainda mais místico. Há teorias que consideram as cavernas abaixo da superfície íngreme como locais para a sagrada prática da mumificação. Músicos tocavam escondidos nas câmaras abaixo, como se o som estivesse saindo do coração da Mãe Terra. Em ritual solene, os órgãos de nobres incas eram removidos e substituídos por ervas conservantes. Os mortos eram enrolados em peles de lhama e pousados sobre uma placa de pedra. Muitos descendentes dos incas acreditam que os mortos eram capazes de absorver a energia sagrada diretamente da lisa placa de granito. Durante essa civilização, os restos mumificados de governantes incas presidiam importantes cerimônias. Acredita-se que as múmias ficavam dispostas em altares sagrados e eram adoradas por seus seguidores. Na morte, assim como na vida, sua influência reinava. Seu poder parecia absoluto. Mas nenhum Inca, morto ou vivo, poderia deter a força do exército espanhol invasor de Francisco Pizarro. Foram 188 homens armados com espadas de aço de Toledo, cavalos e mosquetes que levaram o império à ruína. O ataque espanhol foi rápido e impiedoso, caracterizado pela crueldade e ambição. Eles roubaram tesouros inestimáveis em ouro e prata e os enviaram à Espanha. Os templos de Cusco, os observatórios do Vale Sagrado, Kenko, Pisaque, Ollantaytambo, os poderosos incas caíram mortos ou escravizados. O fim da civilização havia sido profetizado muito tempo antes pelo Deus Criador, Huiracocha. Mas é duvidoso que os incas soubessem o quão devastador seria o seu fim. Mais de 90% dos incas, cerca de 10 milhões de pessoas, morreram pela espada ou doenças. Ao final do século XVI, só restavam ruínas. O eclipse do Sol estava completo. Taita Inti chegara a seu final. Hoje, nas igrejas de Cusco, descendentes dos incas entoam orações ao Deus cristão trazido pelos espanhóis. O choque de culturas ainda parece afetar as pessoas nos Andes. Entre os majestosos picos próximos a Machu Picchu, o espírito de Huiracocha sobrevive. Alguns acreditam que os incas vão renascer de seu reino nas nuvens. Assim como Pachacutec lutou para criar um império de 100 nações, também este mundo poderá ser vencido por novas forças. É a profecia dos incas. Distribuição Didac. Versão brasileira, Helicon, São Paulo.